natureza tão bela, pelo amor que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz, o dia que nos traz o pão, e a noite que nos dá repouso. Ofertemos ao Senhor o louvor da criação, de mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Nossa vida toda inteira ofertamos ao Senhor, como prova de amizade, como prova de amor, com o vinho e com o pão, ofertemos ao Senhor, nossa vida toda inteira, o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça Boa tarde a todos. A Santa Missa de hoje será celebrada pelas almas de Cristiano Levino Brandão, 7º dia de seu falecimento, Marilu dos Santos Pereira, 7º dia de seu falecimento, Angelina Ferrara Ramos, 1º ano de seu falecimento, e também pelas almas de Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Marcos Paulo de Almeida Santos, Ovivaldo Meneghello, Denise Todorovic, Josefa Gaia Brandão, José Levino Brandão, Luciano Coloim, Geraldo Benevides de Almeida, Ana Fantasia Sardinha, Ricardo Rafael Durangava, Maria Marcon, Rosa Roder, Dulcineia Marques, Lourdes Daguano, Maria Nadir Marcon, Albertina Marques, Pepina, Maria Marques Bellini, Fernando Correia Marques, Jerônimo Fermino Atanásio, falecidos da família Brotas, falecidos da família Camargo, falecidos da família Santana, família Fernandes da Silva, família Santos, Elza Santana dos Santos, José Aurino Fernandes da Silva, Flávio de Camargo, Odete Santana Batista, Manuel Batista, Ana Maria Cirilo, Sebastiana Pereira, Lourdes Galina, Antônio de Oliveira Martins, falecidos da família Pereira, falecidos da família Martins, Giuseppe Grifo, Salvatore Grifo, Rosário Grifo, Etelvina Maria Cavalcante, Israel Cavalcante, Otávio Tenório Cavalcante, Quitéria Conceição, Geraldo Sebastião Ribeiro, Pedro Eugênio da Silva, José Antônio Batistella, Sebastiana da Conceição Pereira, Bendito Pereira, Humberto Pereira, Benedita Pereira dos Santos, Vander Luiz Picon, Luiz Goulart Flores,
Maria Raimunda da Silva e por todas as almas. Pelas intenções de Aquiles e família, Francisco e família, Antônio e Juliana, Roberto Carlos de Souza, Suelen de Souza, em ação de graças a São Judas Tadeu, São Pedro, a Nossa Senhora sob os títulos Aparecida, da Lapa, Desatadora dos Nós, e a todos os santos e santas. Todos de pé. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamada a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do meu povo, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na união, na luta, na perseverança, na fidelidade, na saúde, na paz, esteja com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No seu amor inabalável, o Senhor escolheu como apóstolos Simão e Judas e lhes deu uma glória eterna. O Senhor também nos escolheu a cada um de nós. Portanto, queremos ter sempre a sua misericórdia em nossa vida. Reconheçamos então, humildes, os nossos pecados e confiantes no seu perdão, reconheçamos
a nossa miséria humana e assim, derramando sobre nós a unção na sua paz, possamos celebrar dignamente esta Eucaristia. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei pelas preces de São Simão e São Judas Tadeu que a vossa Igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que cujo fundamento principal é o próprio Jesus. Jesus, o Cristo Senhor, é o fundamento de tudo aquilo que, como membros da família de Deus, que é a sua igreja, então nós professamos. Nós justamente buscamos viver esta grande construção que Deus justamente quis fazer através daqueles que Ele escolheu, que Ele
chamou, que ele preparou e ensinou e que ele enviou, que são justamente os apóstolos, os discípulos do Senhor. Então, é este grande edifício construído na fé, no poder dos dons do Espírito Santo, é justamente a Igreja de Deus. O alicerce, o fundamento deste edifício, desta grande construção, é Jesus. Jesus, o Cristo, é o ungido do Pai. Então ele é o fundamento maior, ele é a pedra principal que sustenta esta edificação, que sustenta toda a Igreja de Deus. Porém, também, por vontade do próprio Jesus, ele que é a pedra principal, ele que é o fundamento da Igreja, no entanto, ele quis que também fossem com ele fundamentos da mesma os seus apóstolos, os seus 12 eleitos, os 12 escolhidos. Então, uma vez, pois, que nós aceitamos, ouvindo, acolhendo o que Jesus nos deixou, nos transmitiu no Evangelho, e chegou a nós pelos apóstolos, foram eles os intermediários, foram eles que por primeiro ouviram Jesus, se instruíram com Jesus, aprenderam com Jesus, acreditaram em Jesus, seguindo a Jesus, dando a sua vida pela causa de Jesus, do seu reino. Então, por meio deles, nós também nos tornamos participantes da mensagem da salvação. A mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, a fé em Cristo Jesus, nos foi dada, nos foi transmitida através dos seus apóstolos. Por isso eles também, com Jesus, o Mestre e Senhor, que é a pedra principal, eles se tornaram o fundamento, ou os fundamentos da Igreja de Deus, o nosso Senhor, da mesma que nós fazemos parte, desta Igreja na qual nós estamos inseridos, porque nesse Jesus, na fé apostólica, nós fomos batizados, e é justamente Ele, aquele em quem nós cremos, e esta fé, pelo poder dos dons do seu Espírito, que nós alegremente, claramente, humildemente professamos. Então, uma vez, pois, que nos integramos ao grande edifício de Deus, que é a sua Igreja, nosso compromisso, portanto, é nos tornarmos morada de Deus, pelo seu Espírito, correspondendo ao amor com que Jesus também nos escolheu. Como ele escolheu os 12, como ele chamou os 12 e enviou os 12, também ele nos escolheu a cada um de nós. Também ele nos chamou a cada um de nós para conhecermos o seu projeto,
e para nos integrarmos no seu projeto. E o seu projeto é a igreja, onde justamente ele quer a todos reunir, para que na fé dos seus apóstolos e pelos ensinamentos que ele deu a eles e que eles nos transmitiram a nós, então possamos todos estar nesta grande comunhão, unidos nesta fé, unidos nesta luta, unidos no amor do Senhor. Então, desse modo, nós, sendo igreja, porque estamos na igreja e com a igreja também nos tornamos a habitação, a moradia de Deus. É dentro de cada um de nós, seus eleitos, que ele justamente vai fazer a sua morada. Por isso, a igreja de Jesus Cristo, ela é apostólica. Ela está fundamentada na fé dos apóstolos. Ela está fundamentada nos ensinamentos que os apóstolos receberam do Senhor, e a nós integralmente, como Jesus lhes deu, eles também nos deram, eles também nos transmitiram. Então a apostolicidade da igreja é essencial para que nós tenhamos a certeza se estamos ou não na morada certa de Deus, na construção que ele quis aqui justamente erguer, edificar, para na mesma reunir todos os seus filhos e filhas. E neste aspecto, nós hoje celebramos mais dois dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. O apóstolo Simão, que também era chamado de Zelota, porque fazia parte de um grupo que era contra o domínio do Império Romano na sua terra, Israel, Palestina. Então ele integrava aí todo um pessoal que não aceitava estar nas mãos de uma nação estrangeira, de um outro povo, e lutavam contra. E eles eram um grupo armado, e eles usavam sim da violência para libertar Israel, para libertar a Palestina do jugo dos romanos. Eles não aceitavam isso, eles se sentiam oprimidos, esmagados, eles se sentiam de fato numa situação de muita humilhação. Eles eram bastante patriotas, gostavam da sua pátria, da sua terra, e então até se armavam, e de uma maneira muitas vezes violenta se investiam contra o poder romano nas terras de Israel, da Palestina. Mas Jesus não olhou quem Simão era, se era isto ou se era aquilo. Também chamou a Simão. Os 12 que Jesus chama são completamente diferentes uns dos outros, cada um com o seu modo de ser,
cada um com o seu tipo de vida, cada um com as suas peculiaridades. Jesus mostra que ao chamar eles, cada um do seu modo, da sua maneira, ele quer mostrar que chama a todos, que todos indistintamente somos chamados para nos integrarmos ao seu povo, à sua família e fazermos parte da sua igreja. Jesus não viu se Simão era político de esquerda ou de direita, era um grupo radical, era um grupo político muito forte, os zelotas ou zelotes, e Simão era um deles. Mas para Jesus isso não significava nada. Simão aceitou o convite, acompanhou o Mestre, dará a sua vida pela causa do Mestre, derramará o seu sangue num gesto de heroicidade, do seu amor, da sua paixão e obediência a Jesus, o seu Mestre e Senhor. Outro apóstolo hoje é Judas. São dois Judas, porque Judas era um nome muito comum entre os judeus, como entre nós, João, Antônio. Então era um nome que muito usual. Havia dois, Judas Iscariotes, que tornou-se o traidor, não foi fiel ao seu mestre e não acreditou na misericórdia e nem na salvação que o mestre também dava a ele, uma vez que o havia chamado, uma vez que havia também nele confiado. E Judas, que nos evangelhos de Mateus e Marcos, para diferenciar do outro, é chamado de Tadeu, o Tadeu. Ou também Lucas vai chamá-lo de Judas, filho de Tiago, ou Judas de Tiago. Tiago era o nome do seu pai. Tiago era outro nome muito comum também entre os daquela época. Na última ceia, Judas Tadeu se tornou famoso porque ele dirige-se a Jesus e lhe faz uma pergunta: Senhor, por que você vai se manifestar a nós e não ao mundo? Por quê? Porque Jesus tinha dito que chegara o seu momento e que ele iria agora então manifestar-se a eles, e eles então iriam saber quem de fato Jesus era, por causa justamente da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. E Jesus vai lhe responder que a autêntica manifestação de Deus está reservada para quem ama e observa a sua palavra. Então aquele que o ama e aquele que segue a sua palavra, então o verá. A esse ele se manifestará, se mostrará, e isto qualquer um poderá ver a sua manifestação, a sua revelação, ou seja, ele vai dar a sua vida para todos, ele se entregará na cruz em prol de todos. Seus apóstolos agora já não mais vão ter dúvidas sobre ele e todos, portanto, poderão alcançar a salvação
e a vida eterna, uma vez que ele se manifestará, não é, no seu amor para com toda a humanidade. Então, Judas, não é, o Tadeu, também foi um homem fiel a Jesus, também lutou pela causa do reino, também foi um dos que saiu e foi para alguma região do mundo de então levar a boa nova, não é, de Jesus, levar a boa nova do Evangelho. Então Judas, como os demais, vai consumir a sua vida para que o projeto de Jesus realmente se realizasse e o Evangelho pudesse ser conhecido por milhares de outras pessoas, chegasse a outras terras, a outros povos, a outras nações. Então ele também é um testemunho do Cristo Jesus, uma vez que vai dar a sua vida, derramará o seu sangue, será martirizado, morrerá por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa justamente, não é, do reino de Deus. Então ele, mais do que ninguém, se torna fundamento firme, sólido da Igreja de Deus, dando testemunho pela sua fé concretamente manifestada quando ele deu a sua própria vida, como Jesus, o Mestre e Senhor, que deu a vida por todos nós. E o povo de Deus, com o passar do tempo, não é, vai ter um apreço, uma veneração, uma devoção muito grande para com esse apóstolo. É um dos mais amados pelo povo de Deus. São Judas ficou muito querido, conhecido como o defensor, não é, das causas impossíveis, como aquele que, não é, ajuda o povo de Deus, a Igreja de Deus, não é, os seus filhos e filhas a encontrar a solução para as suas causas, aquelas mais desesperadoras. Então ele se tornou, não é, um sinal de esperança, um sinal, não é, de salvação em nome de Jesus. Ele se tornou um sinal, não é, de vida também para aqueles que, seguindo ao Mestre, a Jesus, não é, o Cristo nosso Senhor, então, não é, vem nos seus apóstolos a grande comunhão que na fé eclesial, não é, Jesus nos deixou. Então que São Judas Tadeu possa nos fazer ainda mais ficarmos firmes na fé no Evangelho, na fé em Cristo Jesus, na fé da Igreja, na grande comunhão eclesial, na sua Igreja que é apostólica. Apostólica não só no nome, não basta dizer, como muitos por aí dizem, não é, fundam a sua seita e a denominam de apostólica. Não, não é isso. Ninguém denominou a Igreja apostólica, mas ela, na sua razão de ser, se tornou apostólica, porque foram os apóstolos, aqueles que em nome do Senhor Jesus a edificaram e justamente consolidaram, né, os planos de Jesus, de que a Igreja realmente fosse a continuadora da sua missão. Então a Igreja é verdadeiramente apostólica, porque é fiel a Jesus,
como os seus apóstolos o foram, à exceção de Judas, mas que depois foi substituído por Matias, e Matias também foi fiel, não é, ao seu mestre e Senhor. Então todos aqueles que ao Cristo Jesus são fiéis nesta mesma fé fazem parte da apostolicidade da Igreja. E é justamente nesta fé dos apóstolos que o Cristo Nosso Senhor nos garante a salvação e a vida eterna no seu reino e no seu amor para sempre. Amém. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são o teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são o teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Sendo nós também membros da grande construção do Senhor, que é a sua Igreja, no seguimento da fé que recebemos dos santos apóstolos, irmãos e irmãs, vamos orar para que o nosso sacrifício seja aceito por nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao festejarmos a glória dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, acolhei, ó Deus, as nossas preces e preparai os nossos corações para celebrar dignamente esta Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós constituístes a vossa Igreja sobre o firme
alicerce da fé e dos ensinamentos dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a todos o Evangelho da salvação. Por esta razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e passou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos,
que participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, para que ela cresça na comunhão da fé e na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odir, nosso Bispo José, os vossos ministros, nossa comunidade da Lapa, e com todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. Fazemos memória no 7º dia de Cristiano Levino Brandão, 7º dia de Marilu dos Santos Pereira, memória no 1º aniversário de Angelina Ferrara Ramos, memórias de Marcos Paulo, Ovivaldo, Denise Josefa, José Levino, Antônio José, Maria José, Luciano Geraldo, Ana, Ricardo, Maria Marcon, Rosa Dulcineia Lourdes, Maria Nadir Albertina, Pepina Maria Marques, Fernando Jerônimo, famílias Brotas, Camargo, Santana, Fernandes da Silva Santos, Elza José Aurino, Flávio, Odete Manuel, Ana Maria Sebastiana, Lourdes, Antônio, famílias Pereira Martins, Giuseppe Salvatore, Rosário Etelvina e Israel, Otávio Quitéria Geraldo, Pedro José Antônio, Sebastiana Benedito, Humberto Benedita, Vander Luiz, Luiz Goulart, Maria Raimunda e todos os nossos que também já partiram desta vida, sejam então acolhidos junto a vós na luz eterna da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E ainda nós vos pedimos, por Aquiles e família, Francisco e família, Antônio e Juliana, Roberto, Carlos e Suelen, e, de um modo particular, por cada um de nós, que aqui agora nos encontramos ao redor da vossa mesa, dai-nos, possamos plenamente participar da vida no vosso reino eterno, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu, e todos aqueles que neste mundo vos servem, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor que nos chamou e nos elegeu para sermos membros na grande construção feita para nós
a sua igreja, por meio dos apóstolos, também nos ensina a mantermos na mesma fé a eles transmitida e que eles nos legaram. Por isso, unidos na grande apostolicidade da Igreja, com Jesus, o Mestre e Senhor, em oração juntos digamos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na Livrai-nos de todos os males e doenças, ó Pai. Dai-nos hoje a força, dai-nos a saúde, dai-nos a união na fé, na vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos vírus do pecado e protegidos também dos perigos desta pandemia. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o remédio que mais precisamos, esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia dos amados do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Glória a Jesus na hóstia santa que se consagra sobre o altar e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, prisioneiro, no nosso amor a esperar, lá no sacrário o dia inteiro, que o vamos todos procurar. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, Deus escondido, que vindo a nós na comunhão, purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o coração. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo
Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada, diz o Senhor Jesus. Oremos. Ó Deus, Pai misericordioso, tendo recebido o vosso sacramento, nesta Santa Ceia, nós vos pedimos, reunidos no Espírito Santo, que este sacrifício, hoje oferecido em memória do martírio de São Simão e de São Judas Tadeu, nos conserve sempre em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no E pela gloriosa intercessão dos santos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa tarde. Vamos agora na paz, unidos na fé que dos apóstolos recebemos e na alegria de sermos o povo santo do Cristo nosso Senhor. Graças a Deus. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, um só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. De Cristo somos nós, discípulos missionários, Igreja em saída ao encontro dos irmãos. Levemos generosos a alegria do Evangelho a todos os recantos, a cidade a esperar. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, um só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar.